Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias de vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, pelo livre acesso a ela. Tua palavra que desperta, desenvolve e fortalece a nossa fé, Senhor, porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações. Precisamos ouvir ou necessitamos ouvir. Precisamos sim, Senhor, sermos iluminados em nosso entendimento e incendiados em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É maravilhoso como você entende a palavra de Deus e percebe o quanto você pode ler, reler, rever, ouvir um texto várias vezes, uma passagem da Bíblia, e aprender sempre com ele. Ela é multiforme, cheia de sabedoria. Ela é renovada sempre, e ela é o espelho da nossa vida. E quando a gente olha para as histórias bíblicas e percebe os personagens bíblicos, e nós vemos que nós nos identificamos com ele muito mais do que nós pensamos. Não só com a vida deles, com eles como são, como também com todas as experiências que passam. Por isso a Bíblia é tão viva e tão eficaz na nossa vida, né? Essa é mais uma dessas histórias que falam conosco, que ensinam as nossas vidas, não só pela experiência daquela mulher, mas por tudo que envolve a palavra de Deus, pelo qual nós temos que prestar atenção em todos os detalhes. Mais uma vez, nós percebemos que Deus é um Deus que transforma vidas. Não é um Deus apenas que repara estragos, que conserta os nossos defeitos, que soluciona os nossos problemas, que muda as nossas situações. Ele é um Deus prioritariamente que muda as nossas vidas. Por isso o tema de hoje é isso: Deus muda vidas e não somente situações. A maioria das pessoas que sentam nos bancos da igreja, elas estão esperando uma mudança situacional, circunstancial. Buscam uma solução de Deus e não percebem que Deus quer dar muito mais do que isso. Olha a situação dessa mulher, viúva, pobre, endividada e ameaçada. Talvez aqui não se encontre ninguém nessa situação, ou talvez encontre alguém que tem uma situação pior do que a dela. Não é o fato da situação dela ser melhor ou pior do que ela. De fato, a situação dessa mulher é uma situação difícil. Viuvez
denota desamparo. Uma pessoa, principalmente naquela época, uma mulher viúva, ela estava desamparada do seu provedor, da pessoa, do marido que cuidava da casa, que cuidava das coisas, totalmente desamparada. A pobreza denota necessidade. No caso dessa mulher é muito notório aqui, óbvio que a pobreza dela era enorme, a quase miséria, pois não tinha nada nem para comer. Ela estava endividada, que o marido deixou dívidas, e dívidas é outra coisa que oprime demais as pessoas. Qual de nós não vive oprimido por não ter como pagar alguma conta, alguma dívida? E a dívida naquele momento, naquela época, era legal que as pessoas que não pagassem as suas dívidas teriam que dar os filhos como escravos. Então, além de não ter como pagar a dívida, ela estava na ameaça já de bater a porta dela, os credores, para levar o quê? Os filhos escravos. Aí ela estava ela estava perdendo o bem precioso da vida dela, os seus filhos. Então, olha que situação que estava essa mulher. A pergunta que não quer calar é: será que só pagando a dívida a vida dela ia mudar? Será que o problema dela era só a dívida que ameaçava ela de perder os seus filhos? No entanto, ela buscou o profeta, e o profeta, precisamos entender, que simboliza a presença de Deus, simboliza aquele que representava Deus aqui. Não é uma teofania, ou seja, a teofania é a presença invisível do Deus visível, mas o profeta naquela época simbolizava, sim, o representante, vamos dizer assim, oficial de Deus. Então ela foi buscar Deus, ela foi buscar o recurso em Deus, ela fez o que é certo, ela não foi buscar pedir esmola, não foi pedir ajuda para alguém, para outra, ela foi buscar Deus, ainda que fosse na última hora, coisa que nós muitas vezes fazemos, né? Porque só quando estava batendo a porta os credores para levar os filhos como escravos, ela foi: olha, estão batendo na minha porta para levar os meus filhos, o que eu preciso de ajuda, eu preciso de ti. É interessante isso, né? Perceber uma situação semelhante a essa e tentar aprender com isso. Como eu posso aprender com a história dessa mulher? E aí nós vamos ver como Deus age, a partir do momento em que você busca Ele, a partir do momento que você entende que Ele é o seu provedor, que Ele é o seu recurso, que Ele é aquele pelo qual você tem que render-se. A mulher foi, e não em duas etapas nós vamos aqui aprender mais um pouco sobre essa passagem bíblica e trazer para as nossas histórias e para as nossas vidas. A primeira, olha que numa primeira etapa, o que fez Eliseu? Eliseu fez perguntas àquela mulher, perguntas que fazem e nos chamam a atenção. Para quê? Em primeiro lugar, para testar a confiança dela. Até onde iria a confiança dela? Olha a primeira pergunta que ele fez: que hei de te fazer? Será que isso não soa igual ao que Jesus fazia quando olhava um cego, um paralítico clamando a ele? O que é que você quer que eu te faça? O que você quer? O que eu posso fazer por ti? Veja que é a mesma coisa. Será que uma pergunta dessa para uma pessoa que já chegou e já declarou, né, que estava viúva, perdeu o marido que era discípulo dos profetas e que estava com necessidade, estava endividada e ameaçada de perder os filhos, precisava falar mais alguma coisa? Precisava, porque quando faço essa pergunta, Deus nos faz, Ele diz: você realmente sabe o que você precisa?
Sabe por quê? Porque nós somos muitas vezes determinados pelas circunstâncias que nós vivemos, pelas situações que estamos atravessando. Então, se uma pessoa está endividada, o que é a solução da vida dela? Deus, se o Senhor pagar as minhas dívidas, se o Senhor me der condição de pagar as dívidas, a minha vida é outra. Se a pessoa está doente, a única coisa que ela quer é a cura. Se a pessoa está passando um problema outro, a única coisa que ele quer é a solução do seu problema. Então, a circunstância, a situação que nós vivemos determina como nós chegamos a Deus. Então, nós não estamos enxergando além das situações, as situações obscurecem a nossa capacidade de enxergar além. E com isso, traz uma dúvida, uma incredulidade, porque o que essa pergunta diz? Você realmente confia que eu posso te dar mais do que você precisa? Você confia em mim para resolver a sua vida e mudar a sua vida? Mesmo diante da circunstância que você está vivendo, você confia na minha decisão, você confia no meu propósito, você confia na minha forma de agir? Por trás dessa pergunta tem um monte de coisas. Que hei de fazer por ti? Realmente eu tenho algo para fazer por ti? Você confia nisso? Será até onde vai a sua fé? E ao mesmo tempo ele pergunta, depois da pergunta ele diz mais uma: traze-me o que é que tens em casa. Dize-me o que é que tens em casa. Poxa, será que Deus está vendo, além de dar toda essa situação, ainda fica perguntando o que eu tenho, ainda fica requerendo o que eu tenho? Sim, porque Deus quer alguma coisa de nós, alguma coisa material que Ele possa multiplicar. Não se multiplica nada do nada. Multiplicar nada dá nada. Você percebe quando Jesus estava ali e os discípulos despedem essa multidão no deserto: Senhor, porque eles não têm onde comer, vai morrer aqui no deserto e nós não temos como alimentá-los. Vocês não têm nada aí? Não seria mais fácil transformar a pedra em pão? Aí ninguém tinha nada, apareceu aonde? Apareceu um lanchinho de uma criança que tinha lá 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que é isso para uma multidão? Um lanchinho de uma criança não é nada para a multidão, mas Deus esperava que alguém apresentasse qualquer coisa material para Ele multiplicar. Aí apresentaram e Ele multiplicou. Numa primeira vez sobraram 12 cestos ainda e alimentaram a multidão. Numa segunda vez sobrou 7 cestos. Não foi só uma vez. Então Deus espera que nós ofereçamos a Ele alguma coisa, mesmo a gente achando que não tem nada para dar, porque a gente sempre acha que não tem nada, e a gente se agarra a isso, e isso é ruim, porque olha só, ele faz a resposta dela: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então ela tem alguma coisa, mas para ela isso é nada, insuficiente. Mas o insuficiente para nós é totalmente suficiente para Deus. Quando Elias estava ali, o seu moço, e não chovia há 3 anos, e ele disse: vai vir chuva, olha lá. O moço foi lá várias vezes e não via nenhuma ameaça de chuva. Depois ele voltou na última vez e disse o quê? Uma pontinha lá no céu, uma nuvenzinha lá no horizonte, tamanho da mão do homem, quer dizer, um pinguinho no infinito. Esse é o sinal. Pode correr que a chuva está vindo com tudo. Para Deus, um pontinho é um sinal. Alguma coisinha é o suficiente. O que Ele quer é que eu ofereça a Ele. Por quê? Porque olha só, né? Aquela mulher tinha só aquela botija de azeite. Dava para administrar a vida dela com aquilo? Jamais.
O problema que nós não entregamos para Deus é porque nós ainda não damos a Ele o controle, não cedemos a Deus, abrimos mão do nosso controle. Você sempre está tentando administrar o inadministrável. Eu dou conta. Se amanhã eu fizer assim, se eu economizar aqui, se eu buscar ali, se eu fizer aqui, aí a hora que acaba tudo, é que você percebe. Ela não poderia fazer nada, ela estava se agarrando a um restinho de uma migalha que ela poderia sobreviver mais 1, 2 dias. E é o sinal da fé, da confiança dela, é abre mão do controle de algo que você não tem, para que eu possa fazer o que você não pode fazer. Esse é o ensinamento, esse é o teste da confiança. Nós não abrimos mão, nos agarramos a determinadas coisinhas que não podem suprir e satisfazer a nossa vida, mas nós nos agarramos como se pudéssemos controlar. Nenhum de nós salva a si mesmo, nenhum de nós soluciona o problema, nenhum de nós muda a si mesmo e nem a ninguém. Só Deus muda vidas. Mas nós insistimos, queremos dar um jeitinho, queremos oferecer alguma coisa, queremos preservar e nos agarrar àquilo que jamais vai ser suficiente. Então, essa é a primeira etapa que o profeta fez na representatividade de Deus. Testou a confiança daquela mulher. Agora vem uma segunda etapa. Eliseu não mais pergunta, Eliseu ordena. Agora o teste não é mais de confiança, o teste é de quê? Obediência. Veja a sequência de atos e de fatos que nos trazem tanto ensinamento. Agora ele diz assim: vai lá, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Esse foi o primeiro ato. A mulher está lá sem nada para comer, não sabe o que fazer, né? Aí que Deus vai fazer? Mas Deus podia ir lá e causar um infarto no credor, sumir a dívida, fazer alguma coisa. A gente está sempre maquinando o que Deus vai fazer, né? Jericó, por que Deus não mandou uma bomba e destruiu aquele muralha? Ficou fazendo lá 7 voltas, ficou 7 dias, todo aquele processo, e o povo teve que gritar para cair, né? A gente fica tentando dinamizar Deus, né? Fazer Deus fazer do jeito que a gente acha, e não percebe que Deus está tratando com as nossas vidas, porque Deus não está preocupado em mudar as nossas situações, Ele está preocupado em mudar e transformar as nossas vidas. Deus não é um Deus de graxa que conserta, Deus é um Deus da graça que transforma. Olha para você ver, o que Ele quis fazer com isso aqui? Ela tinha que pedir emprestado, ou seja, não é para você pedir para te dar, não é você não está pedindo esmola, você está pedindo emprestado, vasilhas vazias, algo emprestado. E ele enfatizou: a todos os teus vizinhos, não é aqueles que você gosta, aqueles que você tem mais intimidade, aqueles que você tem, não, a todos, aqueles que já moraram tanto e tem vizinhos, moram perto, sabe, tem vizinho que você se dá bem, tem vizinho que você se dá mal, tem vizinho que é chato, tem vizinho que você nem conversa, tem vizinho que você acha a pessoa mais chata, você vira a cara, foge dele quando ele vai passar por você, tem aquele que nunca te fez nada, mas você implicou com ele. Claro que vocês não têm isso, né? Essa é uma realidade de todos nós. A eles, a todos. Então, o que ele está? Você vai dizer que aos vizinhos que você gosta, aos vizinhos que você não gosta, aquele que você não cumprimenta, aquele que você vira a cara, aquele que você foge dele, aquele que você acha chato, aquele que você implicou. Você vai a todos. O que ele quis fazer com isso? Ativar a sua humildade. Fazendo o quê? Derrubando o seu orgulho. Para você fazer isso, você tem que romper com o seu orgulho. E Deus resiste aos soberbos e orgulhosos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Olha para você ver, não adianta, sem humildade você não chega. Primeira coisa, né?
se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O ato de se humilhar, o ato de ativar o senso de humildade, que muitas vezes a gente acha que tem e não tem nada. A humildade é tão simbólica que se você pensar que tem, você já perdeu. Então, precisamos aprender a ser humilde. A primeira coisa que Deus faz nas nossas vidas, para mudarmos as nossas vidas, precisamos ser humildes, reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, reconhecer a nossa necessidade da graça. E para que ele pudesse pedir emprestado, ele tinha que semear isso, né? Porque a lei da recompensa na Bíblia é você colhe o que você semeou. Você tem semeado isso? Você tem semeado isso na sua vida? A ponto de você saber que hora que, se você precisar, todos em sua volta vão se dedicar a emprestar. A primeira coisa, vê que não é simples assim, né? O ato de Deus tem muita coisa para ensinar. Segundo, ele disse: mas pede emprestado, mas vasilhas vazias. Ou seja, você não vai pedir esmola, você não vai pedir socorro para os outros te dar, eles têm. Não, vazias. Mas o que simboliza isso para nós? Simboliza o esvaziamento de nosso ser, né? Vasilhas vazias. Sabe qual é o problema nosso? Nós estamos sempre nos preparando para dar, mas nunca estamos preparados para receber. Você não recebe de Deus o que você pensa, recebe porque você vai diante dele cheio de si mesmo. Então você precisa tirar o ensimesmismo da sua vida, ou a vida voltada só para si, o eu, o ego. Você precisa se esvaziar para chegar onde Deus quer te dar. Esvaziar. Então você precisa renunciar ao seu eu, o seu ego, para que Deus possa te dar a vida que Ele tem para te dar. Então você precisa se esvaziar. É o esvaziamento. Eu me preparo para receber. Vasilha cheia, não vai caber nada. Não adianta eu chegar diante de Deus cheio de mim, porque se eu estiver cheio de mim, eu não posso me encher dele. Se eu estiver vazio de mim, eu me encho dele. Se eu estiver cheio de mim, eu fico vazio dele. Então muitas vezes você chega diante de Deus e não se enche dele, não se enche do seu espírito, porque você está muito cheio de si. Você quer mudar a sua vida, você tem que se esvaziar, né? João Batista diz: necessário que eu diminua para que ele cresça. Ele disse: é necessário que eu me esvazio para que ele me encha. Poderia nos dizer isso? Amém? Continua. Ele pega vasilhas vazias, não poucas. Opa, né? Você vê que todos os detalhes estão embutidos aí. E às vezes a gente passa despercebido e não aprende o que tem que aprender. Não poucas, significa o quê? Ousadia. Ousadia, intrepidez. Que não se confunda com soberba, presunção, prepotência. Soberba, presunção e prepotência é para aqueles que acham que merecem alguma coisa. A ousadia é na condição de eu entender que não é a realidade que eu vivo que determina aonde eu quero chegar, mas é o quanto eu creio em Deus e sei que Ele pode me levar. Cuidado, porque a palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. Então não seja tímido, não seja medroso, covarde, não seja... Tá poucas. Quando a pessoa não está cheia de si, não cheia de Deus, cheia do Espírito, ele sempre acha que o tá bom é melhor. O tá bom é inimigo do melhor. Então tem muita gente dentro da igreja que acha que é um ato de fé ele só ficar ali: não, o que eu tenho está bom, não quero mais do que isso. Você não sabe o que Deus tem para você. E se Deus quer te dar muito além para que você abençoe muito mais pessoas, para que você faça muito mais para a glória dele, você não sabe.
Então, não limite Deus. Não limite as bênçãos de Deus. Cuidado para que você não feche a torneira que Deus abriu. Com a sua timidez, com a sua razão, com o seu tá bom. A fé me leva a enxergar além das montanhas. Não enxergar somente o topo da montanha. Então, pega não poucas. Esse é o terceiro ensinamento aqui do teste da obediência. Tem gente que só dá e só faz aquilo que está na sua razão. Não, eu vou fazer isso porque eu acho que é assim. Você já imaginou se ele fala para aquela mulher que vai falar: filho, pega quanto? Não, quanto vocês acharem. Pega lá o que puder, o que der. Quanto vocês acharem? Não precisa ser. Eu não sei o que Deus vai fazer. Ele mandou pegar, mas a gente não sabe. Então, pega. Ele mandou pegar muita, não pegar pouca. Mas eu não sei quanto que é isso. Tem gente que age com Deus e não sabe assim. Aí eu faço até aqui. Acho que está bom. Acho que está bom. Aí vem a quarta e última ordenança ali de Eliseu para aquela mulher. E nessa parte aqui eu tenho que tomar um certo cuidado. Porque uma das coisas mais difíceis que tem hoje para a gente, como pastor, falar é por causa de certas coisas milindres que acontecem na vida da igreja, que se adaptou, se adequou às coisas do mundo e não entendem, nem ouvem aquilo que a Bíblia diz. E a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente fala com verdade em amor e com sabedoria. Isso não é só para vocês que estão me ouvindo aqui, é para toda a igreja. Eu venho falando isso, não é de hoje, mas a gente tem que sempre repetir e tomar cuidado para dizer, por causa dos avanços tecnológicos, da modernidade, as pessoas não estão percebendo o que isso acontece, né? Porque olha aqui que ela diz: então, depois que você fizer isso, você vai lá, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. O que ele está dizendo? Por quê? Isso é retidão. Ou seja, não expõe. Não ponha para todo mundo ver. Fecha a porta da tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, porque só precisa saber você e os seus filhos, que só precisam saber e ver. O mundo não precisa ver, as pessoas não precisam ver. Mas como? Eu quero que todo mundo veja o que o Senhor está fazendo. Eu quero publicar para todo mundo ver. Eu quero estampar para todo mundo ver o que está acontecendo, o que o Senhor está fazendo. Sim, parece coisa boa, me entenda, eu estou falando em amor, parece coisa boa para Deus é o que eu falo aqui, né? O que não é aquilo que Deus faz por você que atrai as pessoas para Ele, é o que Deus faz em você. O testemunho da igreja hoje é dizer: o que Deus fez, eu estava endividado, Ele pagou minha dívida, eu estava enfermo, Ele curou minha enfermidade, eu estava separado, Ele me reconciliou com a minha esposa, eu estava com meu filho nas drogas, Ele libertou meus filhos das drogas. Isso é o que Deus faz por você. E você pensa: poxa, muitas pessoas vão vir para Deus por isso. Eles vão vir para Deus pelo que Deus faz em você, no seu coração. É a transformação da sua vida que testemunha quem Deus é. Retidão. Ou seja, não ponha em perigo a sua vida expondo-a a todo tempo. As pessoas não estão medindo o perigo que é expor sua vida publicamente. Jesus disse: quando você orar, fecha a porta do teu quarto e ore em secreto para que Deus te vê, porque Deus te vê. Você não precisa fazer como os fariseus, que saem orando publicamente no meio da rua, para todo mundo ver o quanto ele ora. Nós não estamos
parando para ver o perigo que é a exposição da nossa vida. Você lembra de Ezequias? Deus deu mais 15 anos para ele. Aí veio 2 viajantes da Babilônia, e ele foi e abriu a sua casa, abriu os tesouros do templo, mostrou tudo para eles. Estava lá todo satisfeito porque Deus havia curado ele. Estava lá todo satisfeito porque Deus deu mais 15 anos para ele. E aí ele abriu a sua vida. Aí quando Isaías chegou diante dele, o que você fez? O que esse pessoal fez? O que você fez? Mostrei tudo. Você precisava ver tudo que Deus faz. Aqui, ó o palácio, ó os tesouros que nós temos, tudo nosso Deus. Por causa disso, esses caras vão voltar, e eles vão voltar com todo o exército deles, e vão destruir o templo, levar todos os tesouros do templo, e ainda vão levar os seus filhos como eunuco. Engraçado isso, né? Pior foi a resposta de Ezequias. Mas isso vai acontecer durante os meus 15 anos. Então boa essa palavra, depois que eu morrer, que se lasque. Que se lasque. Você já me deu meus 15 anos, não acontecendo meus 15 anos, depois dos 15 anos, eles que se virem. Por quê? Deus mudou a situação de Ezequias, mas não mudou o coração dele. A situação de Ezequias mudou. Ezequias reclamou, Ezequias esteve doente, o profeta foi lá e disse para ele: ponha em ordem a tua casa que você vai morrer. E ele correu, rasgou as vestes e disse: Senhor, eu sempre fui fiel, eu fiz as coisas, o Senhor vai deixar que isso aconteça? Enquanto Isaías estava lá no pátio, Deus mandou ele voltar. E Deus curou a enfermidade, deu mais 15 anos para Isaías. 15 anos, falou: você está limpo. Ele ia morrer ali. Outro dia mesmo, o irmão mandou para mim um podcast lá, um pedaço, em que os irmãos estavam discutindo uma coisa interessante, né? Porque a Bíblia está cheia disso. Aqui também em Josué, quando Deus estende o dia para que o seu povo ganhasse a batalha, para ele estender o dia, ele tem que parar o sol, parar a lua. Mas não é só parar o sol e a lua. Para ele parar o sol e a lua, a movimentação dos planetas, você tem que parar o universo. Deus para o universo para beneficiar o seu filho. Deus é capaz de parar o universo para beneficiar o seu filho. Mas entenda que o propósito maior de Deus é mudar a sua vida. Ezequias recebeu o benefício. E o que aconteceu depois? Todo o palácio, todo Israel sofreu, todo o povo sofreu, o templo foi destruído, todo o tesouro foi levado, os filhos dele foram levados como... Por quê? Porque não adianta mudar a sua situação, tem que mudar a sua vida, e é isso que Deus quer fazer. Então, não exponha publicamente a sua vida, tenha retidão. Deus não precisa que você fale ao mundo o que Ele fez por você. Deus quer que você mostre ao mundo o que Ele fez em você. É as suas atitudes, é o seu comportamento, é o seu coração transformado que vai fazer muito mais para a glória de Deus do que a mudança da sua situação. E hoje, o que mais a gente vê dentro da igreja é pessoas que só buscam a Deus para mudar a situação deles. Você quer ficar como Ezequias? Recebi o milagre, mas não me tornei um. Eu preciso receber milagres. Deus pode fazer qualquer coisa, parar o universo para a minha vida, mas eu tenho que me tornar um milagre para a glória de Deus. Final, nós podemos ver aqui com muita propriedade. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, o que diz em Efésios 3:20, Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus não só muda a minha situação, Deus transforma a minha vida. Deus muda tudo. Deus não só soluciona. Para aquela mulher, bastava pagar a dívida e não ter ameaça de levar os seus filhos. Quando a gente está envolvido em circunstâncias difíceis,
a gente só vê o problema. Só vê o problema. Você diz conscientemente ou não, com palavras ou não, você está dizendo: Senhor, se o Senhor fizer isso, é o que me basta. Não é o que me basta. Qualquer um de nós já tivemos a provisão e a intervenção de Deus em nossas vidas, achando que naquele momento era tudo que nós precisamos, e no outro dia nós estávamos buscando Deus de novo. Quando Deus multiplicou os pães e os peixes no deserto, aquele povo teve fome. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele ficou eterno? Não, ele morreu de outra coisa depois. Não sei que tempo, não sei quanto tempo, mas ele morreu. Então nós precisamos entender que nós não somos determinados pela nossa circunstância, ela obstrui a nossa capacidade de ver. Se você pegar uma família, uma mãe criando seus filhos numa casa pobre, miserável, que não tem janela, não tem geladeira, só tem rato e barata andando para coisa, o que ela mais quer para os seus filhos é o quê? Uma casa que tenha janelas, que tenha geladeira, que tenha televisão e que não tenha ratos e baratas. Não é assim. Eu não posso determinar a minha fé pela minha experiência, eu tenho que determinar a minha fé pela potência, pelo poder do Deus que eu creio, de mudar não só a minha situação, mas mudar a minha vida. Veja que esse texto comprova aquilo que eu venho compartilhando com vocês. A vida cristã pode ser resumida em duas palavras: confiança e obediência. O quanto você confia em Deus e o quanto você obedece a Deus. Então não adianta eu buscar de Deus aquilo que eu não confio. E confiar, você vê que as perguntas, o teste da confiança de Deus não é o quanto você confia que Ele pode fazer por você, mas o quanto você confia a Ele tudo que você tem e tudo que você é. Entrega. Cadê? O que é que você tem? O que é que Deus está falando? Não adianta você só confiar em mim, confiar na minha capacidade de fazer. Eu quero saber o quanto você confia a mim, o seu coração, o seu caminho. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, versículo 5. E a obediência. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Assim disse Jesus. Até quando você tem obedecido? Você quer solução do seu problema, você quer mudança da sua situação, você quer isso ou aquilo, mas até quando você tem obedecido a Deus para que isso aconteça? Até quando? Então não adianta. Precisamos entender isso claramente. Não adianta, Deus quer dar a nós muito mais do que aquilo que nós entendemos que precisamos. Deus quer de fato dar a nós o que de fato é melhor. Deus não tira nada de nós. Quando Ele requer algo de nós, não é para tirar mais do pouco que nós temos, é para nos dar tudo que Ele tem. Para isso Ele precisa nos livrar de ficarmos apegados ao pouco insuficiente que temos para alcançar o muito e mais do que suficiente do que Ele é. Em nome de Jesus, Deus muda vidas, não apenas situações. Aquela mulher mudou a sua vida. Aquela mulher, talvez, a única coisa que ela sonhava é pagar as dívidas para não perder os seus filhos. Mas Deus tinha um sonho maior para ela, mudar a vida dela, para que ela pudesse viver a verdadeira prosperidade daqueles que andam por fé e confiam no Senhor e que obedecem na sua voz. Então não adianta, se você não obedecer, começa a prestar atenção no que você está semeando, começa a prestar atenção no tamanho do orgulho do seu coração, se você não romper com ele, não ativar o sininho da humildade. Começa a observar se você tem de fato se esvaziado. Começa a observar se de fato você tem
deixado Deus no controle da sua vida e no governo do seu coração. Começa a ver se você está mais ousado ou mais tímido. Se você não consegue enxergar além da montanha, começa a imaginar o quanto você tem exposto a sua vida, a sua intimidade, às vezes na melhor das intenções, achando que isso glorifica a Deus. Não. Deus é glorificado em nós, não quando eu faço os outros verem o que Ele fez por mim. Deus é glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quando nós estamos mais satisfeitos nele. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar.